E aí, galera do segundo ano, tudo tranquilo? Thiago aqui de novo com vocês para falar de mais um assunto de história. E hoje que a gente vai falar aí, ó, vai estar diretamente relacionado a caudilismo na América Espanhola. Nós estamos aí então no módulo 79 da apostila número 4. Fechou? Acompanha aí então, ó. O que é esse caudilismo na América Espanhola? Então, a gente percebe automaticamente que no processo de independência da América Espanhola temos dois grupos. Um grupo, chamado Chapetone, é a elite metropolitana. O outro grupo, os criollos, é a elite criolha. Os criolhos, os criollos, como são chamados. Os criollos são aí os filhos espanhóis, ricos, riquíssimos, mas sem direito à participação política. Por isso que eles estão fazendo o quê? Por isso que eles estão aí lutando, por isso da independência, certo? Só que como eles acabam, de certa maneira, não pensando da mesma maneira, então vão surgir aí certos grupos. E aí que a gente vê, então, esse fenômeno do caudilismo. A gente já percebe isso aí no próprio período colonial espanhol. Você já vê aí um tal de caciquismo colonial. O que é esse caciquismo colonial? É basicamente aquele cara que tem um controle político, por conta do seu poder econômico, em uma determinada região sobre determinadas pessoas, estabelecendo o quê? Laços pessoais. Essa aqui é a tal da política clientelista. Esse clientelismo não é uma particularidade do brasileiro, tá? Está dentro de várias e várias nações. E aqui o clientelismo vai historicamente estar diretamente ligado ao caudilismo. Por isso que nesse processo de independência, esses laços pessoais acabaram se estreitando ainda mais. O que os caudilhos faziam? Eles influenciavam as pessoas, conseguiram fazer os seus processos de independência de forma esparsa aí pela história da América Espanhola? Sim, mas conseguiram unir interesses de quem? De cidadãos livres, que queriam muito ter mais oportunidades, e escravizados também, nativos, negroides, enfim, seja lá quem for, conseguiu unir essa galera para lutar e conseguir a independência em relação à Espanha. Deu muito certo. Só que nós vamos falar no quê? Estamos falando nos desdobramentos do caudilismo, estamos falando nos efeitos disso tudo, tá? Então basicamente após a independência da América Espanhola, de uma forma geral, tá? Esse processo de militarização que os caudilhos criaram foi, sem sombra de dúvidas, importante, foi fundamental para a ruptura com o pacto colonial e tornou-se depois, automaticamente, um obstáculo para a democracia. Por quê? Porque depois tem duas palavras aí na América Espanhola que não combinam de jeito nenhum. É o caudilho e a democracia. Que o caudilho depois vai fazer de tudo para permanecer no poder. E eu não sei se vocês já se ligaram, e aqui eu quero lançar um desafio, Por favor, eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês, depois coloca bem bonitinho, com aquela letra maravilhosa, tira uma foto, põe no Instagram e me marca lá, tá? Professor Thiago Pereira, por favor. Quantas capitanias e quantos vice-reinados existiam em relação à colonização espanhola? E quantos países surgiram depois do processo de independência, certo? Coloca lá, quero ver quem assistiu essa aula. Muito bem. O que a gente percebe? Que o caudilismo está acima das ideologias políticas. Principalmente por quê? Em primeiro lugar, o caudilismo acaba sendo aí um elemento desestabilizador. Por quê? Porque quando em determinada região acontece aí uma treta, acontece um conflito, pronto, o país inteiro acaba sendo abalado. Vamos a um exemplo prático aí, ó. As rivalidades existentes dentro da Argentina, na região aí de Corrientes e Entre Rios, tá? E Uruguai. Aí essa região, melhor dizendo, Corrientes e Entre Rios, é uma região, e do outro lado você tem quem? Do outro lado você tem aí Buenos Aires. A treta entre essas duas diferentes regiões aí da Argentina balançou geral, pra vocês terem uma ideia, nós vamos falar ainda mais pra frente,
Isso aí acabou agitando de tal maneira as questões aí platinas que o Brasil teve que intervir e deu guerra por conta disso, tá? Deu conflito aí, as questões platinas do segundo reinado. A gente vai falar disso aí mais para frente, tá? Opções políticas ou ideológicas são secundárias nessa sociedade. Porque aí o cara não tá nem aí. Ai, direita e esquerda. Ele até pode falar nisso, até pode, de certa maneira, defender, mas, infelizmente, isso vai estar ligado, não é uma ideologia política, vai estar ligado dentro de uma lógica de poder territorial. Outra coisa, a hierarquização das relações de dependência entre os chefes regionais. Parece que eu estou até falando de uma espécie de feudalismo, mas não é feudalismo, com certeza não. O que é então? Poxa, você vê, claro, que alguns chefes locais conseguem estabelecer um poder, é claro, entre pessoas também poderosas, com base no quê? Em uma lógica de favores. A pessoa vai lá, entrega um pedaço de terra, entrega ali, de certa maneira, um determinado cargo, e em troca de quê? Favorecimentos. E aí vira o quê? Clientelismo. Agora, eu te ajudo para depois você me ajudar. Outra coisa, o impedimento à ascensão social de grupos dependentes. É claro, qual, de certa maneira, seria uma forma das pessoas conseguirem ascender socialmente? Pô, a política seria um bom caminho. Mas aqui, nesse caso, o caminho está bloqueado, porque os caudilhos não estão favoráveis à população, principalmente, é claro, por conta desse controle político em suas mãos. Outra característica importante é aí, impessoalidade das formas racionalistas de organização política. Não tem aqui, não existe no caudilismo. Em outros lugares, você até pode falar assim, poxa, que interessante, as formas racionalistas de organização política, que de certa maneira levam a um desenrolar político, desenrolar da burocracia, não, aqui não existe, tanto é que não existe a ideia de democracia. E isso acaba causando o quê? O que a gente percebe? Diretamente ligado àquele desafio que eu lancei há pouco para vocês aí, tá? Causa uma fragmentação político-territorial na América Espanhola, por isso que você vê o surgimento de vários países. E no Brasil, teve caudilismo? Teve caudilismo. Teve o caudilismo do jeito que aconteceu aí na América Espanhola, tá? Num estado que é vizinho do Uruguai e da Argentina. E teve de outra forma. Só que aqui a gente chamou de coronelismo. Certo, meus amigos? Muito bem. Então, ficamos por aqui, por hora. Quero ver se vocês fazem esse desafio, tá? Desafio lançado. Vamos ver. Fechou? Um forte abraço. Fiquem com o Papai do Céu e até mais.